Então, se eu tenho necessidade de ATP, ela vai ser utilizada onde? Na glicose. Se eu tenho necessidade de NADPH, o ribose 5-fosfato, para onde vai a glicose 6-fosfato? Para a via das pentosas. E se eu tenho necessidade de armazenar glicogênio, ela vai ser a precursora da glucogênese. Então vamos falar dessa via agora, relembrar, que é a via das pentosas. A via das pentosas é uma via que não utiliza ATP, não forma ATP, não produz ATP, certo? Ela é bem diferente. Geralmente elas produzem e utilizam ATP, mas ela não. É uma via que acontece paralela à glicólise, então a sua localização celular também vai ser citosol. As principais funções da via das pentosas é gerar o NADPH na fase oxidativa e a ribose 5-fosfato na fase não oxidativa. Por que é importante o NADPH? Porque o NADPH ele é o principal cofator da biossíntese de ácidos graxos e colesterol. E também o NADPH ajuda a reduzir um péptido chamado glutatión, para formar a glutationa reduzida. Por que a glutationa reduzida é importante? Porque ela ajuda a prevenir o processo de hemólise, principalmente a nível de eritrocitos, certo? Ela reduz os radicais livres do nosso organismo. E a ribose que ela produz, a ribose 5-fosfato, na fase não oxidativa, ela é o precursor da biossíntese das purinas. Tá? Tem outras funções também, mas essas são as principais. A característica da via das pentosas, ela é uma via anfibólica. O que quer dizer anfibólica? Que tem reações de catabolismo e anabolismo, assim como o nosso ciclo de Krebs também é anfibólico, certo? Lembre que ela acontece no citosol, que ela não consome ATP. Que a enzima de controle, porque ela também tem uma enzima de controle, que é a glicose 6-fosfato desidrogenasa, que se encontra na primeira reação. Ela gera ribose 5-fosfato para as nossas purinas, acontece no citosol, e ela gera NADPH também para ser utilizada como cofator da biossíntese de ácidos graxos, colesterol e para reduzir o glutático, certo? Que somente no estado reduzido ele vai ter ação antioxidante. Aqui eu coloquei as outras funções, tá? Então, gente, olha só. O NADPH é importante por quê? Para a síntese de ácidos graxos, síntese de colesterol e principalmente para gerar o glutático reduzido. Existem outras funções, mas essas três que eu falei são as mais importantes para vocês lembrarem, tá? Ou a ribose 5-fosfato, para que ela é formada? Principalmente na formação de ADN e ARN, por quê? Porque ela é precursora da biossíntese das purinas, né? Aqui, mas o mais importante é essa aqui. E não esqueça de colocar que ela é precursora da biossíntese das purinas. Lembrar que a via das pentosas é dividida em duas fases. A fase oxidativa, que é uma fase mais curta, de 3 reações, e uma fase não oxidativa. Na fase oxidativa, que é uma fase irreversível, eu posso perguntar quais são os produtos formados por cada molécula de glicose na fase oxidativa. Então, ela forma 3 produtos. Quais são? 2 moléculas de NADPH, uma molécula de CO2 e uma molécula de ribulose 5-fosfato, certo? Na fase oxidativa, que são as 3 reações, lembrem que aí nós encontramos a enzima reguladora da via das pentosas, que vai ser a glicose 6-fosfato desidrogenasa, que é a G6PD, tá? O que mais? Na fase não oxidativa, que é uma fase totalmente reversível, não vou judiar também muito, lembrem com quem começa essa fase não oxidativa. Se a fase oxidativa termina com a ribulosa, a fase não oxidativa começa com a ribulose 5-fosfato. E aqui é importante lembrar que na fase não oxidativa, essa ribulose ela tem 2 caminhos, mas um deles é o principal para a gente, que é aquele que vai formar a nossa ribose 5-fosfato, que vai para as purinas. Qual enzima que forma a ribose 5-fosfato? É a ribose 5-fosfato isomerase. Tá? Nós temos a epimerase, mas somente a isomerase é que vai ajudar na formação da ribose 5-fosfato. Falando um pouquinho aqui, existe um tipo de anemia hemolítica onde a causa dela é genética, tá? Nesse caso, ela tem a ver
medicamentosos quando a causa é genética. Por quê? Porque existe uma deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. Ao ter a deficiência dessa enzima, vai reduzir a produção do NADH. Se reduz a produção do NADH, reduz também a produção do glutático reduzido. E isso favorece a quê? Favorece o aumento de radicais livres, principalmente na hemoglobina, que vai produzir um quadro de hemólise no nosso organismo, no organismo dessas pessoas. Agora, quem tem anemia hemolítica, onde a causa é a deficiência dessa enzima, são pacientes assintomáticos. Só vai acontecer os sintomas quando eles estiverem sujeitos a um estresse oxidativo. Quais seriam os exemplos de estresse oxidativos que eu passei para vocês? Infecções, né, certos fármacos, mas tem um especial em relação à alimentação, que é o consumo de habas em espanhol, que provoca o favismo. Então, se vocês colocarem para mim, por exemplo, o que causa o estresse oxidativo, colocar alimento só, eu não vou considerar. Porque vocês têm que colocar qual é o alimento, porque não são os alimentos em geral, é um tipo em especial. Então tem que colocar habas, certo? Em relação a isso. Bom, quando existe um estresse oxidativo, nesses pacientes que são assintomáticos, o que vai ser observado ali nessa situação? Então vai ser observado o quadro de hemólise. A hemoglobina, tá? Ela vai ser danificada, vai existir precipitados de hemoglobina que vão se aderir à membrana celular. Quando ela se adere à membrana celular, que são os pontinhos mais escuros, eles formam o que nós chamamos cuerpos de Henle. Esses cuerpos de Henle, quando passam para os vasos sanguíneos, os macrófagos tentam arrancar, formando o que nós chamamos de células mordidas. Quais são as características clínicas nessa situação? O que produz, tá? Ele produz uma diminuição de uma proteína chamada aptoglobina, produz uma colúria, produz icterícia, produz também um aumento de uma enzima chamada lactato desidrogenase.